Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha. Então, hoje nós vamos iniciar o kit 10 com utilidade dos seres vivos, um pouquinho de português e um pouquinho de matemática. Combinado? Então, vamos começar a nossa aula? A importância dos animais para os seres humanos. Pessoal, nós temos a importância dos seres vivos. E os seres vivos, eles não contemplam só os animais, não é mesmo? Então, a gente tem três esferas grandes aí de seres vivos. Então, eu tenho os animais, as plantas e os micro-organismos, tá? E lembra que na aula de células eu mostrei para vocês os 5 reinos principais dos seres vivos? Esse olhar que nós vamos ter hoje é um olhar ainda mais amplo, mais macro, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, a gente tem que entender que alguns animais, eles são úteis diretamente para o ser humano ou indiretamente, tá? Então, nós vamos ver isso aqui. Quando a gente fala de animais importantes para os seres humanos, a gente tem que lembrar lá do primeiro aninho, quando a professora ensinou para nós o que era os animais úteis. Então, a gente pode colocar aqui como um exemplo o cavalo. O cavalo é um ótimo exemplo de um meio de transporte. Além do que, ele ajuda o homem no campo em serviços mais pesados. Ele pode puxar carroças e os arados. Nós também podemos considerar que um animal diretamente importante para os seres humanos, os bois e vacas, porque além do alimento como a carne e o leite que a gente tem deles, eles também nos dão o couro, certo? A gente também pode considerar outros animais no quesito alimentação. Eu perco o meu mouse, gente. No quesito alimentação, eu também posso considerar o bode, o porco e a galinha. A galinha, por sua vez, além de nos dar a carne, ela também dá o ovo. Esse ovo que muitas famílias brasileiras usam no seu café da manhã, certo? Bom, também falando de animais que influenciam diretamente na nossa vida, a gente pode considerar, por exemplo, na questão da fabricação de roupas e tecidos, certo? A gente pode considerar aí a utilização da lã. E quem nos dá a lã, gente? A ovelha, certo? Além disso, a gente não pode esquecer da seda, aquele tecido caro, macio, parece até friozinho, né? Quem fabrica o fio da seda para tramar o tecido e aí a gente ter aquela peça no nosso guarda-roupa é o bicho da seda, certo? E nós temos também uma pessoinha, um insetozinho, ele é importante na nossa vida, a abelha, né? Deixa eu falar, a abelha, ela é importante na nossa vida tanto diretamente, certo? Por quê? Porque ela produz o mel e o própolis, que são muito usados para combater e tratar gripes, resfriados e aqueles probleminhas de garganta, tá? Além do que elas visitam as florzinhas. Elas tiram o néctar das florzinhas para fazer o seu mel.
E as abelhas levam no seu corpo, a gente já viu isso, o grão do pólen e ajuda na reprodução de diversas plantas, tá? Então, a gente vê aí que a abelha, ela nos ajuda diretamente, ela é importante para nós diretamente, certo? E ela também é importante para nós indiretamente. No processo do ecossistema, no processo ambiental, ela também ajuda bastante. Outro serzinho que é importante para nós indiretamente é o morcego. O morcego também é um excelente polinizador, tá? Ele visita inúmeras plantas e vegetais e assim ele ajuda a aumentar aí a proliferação de outras plantas, né? Além do que, a maioria dos morcegos são frutíferos, eles comem frutinha. E quando eles comem a fruta, eles largam caroço. Esse caroço, essa semente ou caroço, tô falando caroço, mas não pode ser semente também, né? Larga essas sementes por vários ambientes, fazendo com que novas plantas nasçam. Certo? Ai, que legal! Então são esses. Podemos tocar o barco? Podemos ir para as plantas? Não, não podemos. Nós ainda temos que falar sobre o outro lado. Nós precisamos falar sobre a existência de animais que são necessários para a natureza, mas eles provocam sérios problemas. Eles são capazes de transmitir doenças, como as baratas. Quer ver? Vamos pôr a barata aqui. Como as baratas, os ratos e os mosquitos. Os mosquitos a gente conhece muito bem porque a gente ouve falar muito sobre a dengue. Então, para combater a dengue, a gente tem que combater o mosquito, né? Ele se torna um problema principalmente quando há uma superpopulação, tá? Então, vocês vejam que tem épocas do ano, por exemplo, aqui em Londrina, que a preocupação com a dengue é muito maior. E essas épocas do ano normalmente é no calor. Então, há uma proliferação, um aumento da população do Aedes aegypti, que contamina muitas pessoas, certo? Bom, para que esses animais não nos prejudiquem, é necessário que alguns cuidados sejam tomados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar com o nosso lixo. Cuidado para não acumular muito lixo, isso atrai o bicho, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês. A lagartixa, que eu não pus a fotinha dela aqui, a lagartixa é capaz de se alimentar de animais que causam doenças. Então, a lagartixa, ela é predadora da barata, né? Do mosquito. Então, eles têm animaizinhos aí que eles vêm para nos ajudar também. Ok. E a que conclusão a gente chega então? Que todos os animais são importantes. Cada um tem a sua função, tá? Bom, a importância das plantas para os seres vivos. Ai, ai! A minha passarinha tá me bicando aqui. Bom, a gente tem plantas que são... Peraí, gente, eu vou ter que... Peraí. Voltei, muito bem. Tudo certo agora no Universo Pet. Voltamos aqui para nossa aula.
Nós temos algumas plantas que são úteis para a alimentação tanto dos seres humanos quanto dos animais. Temos também é, temos também a importância das plantas para garantir a mata ciliar, a proteção do solo, elas fazem esse papel também, tá? Bom, aí nós temos outros tipos de planta que eles produzem a madeira e aí nos ajudam na fabricação de móveis, de medicamentos, né, para a saúde, de papel, tá? Na perfumaria nós também temos, por exemplo, a rosa. No aquecimento, então a lenha ela vem aí fazer esse papel, a lenha é a madeira. Gente, tem planta que é usada no vestuário, por exemplo, o algodão. Então, quando você pega a etiqueta da tua roupa lá e lê tantos por cento de algodão, algodão é vegetal, tá? Foi usado, foi feito plantio, esperou crescer, esperou a época certa da colheita, colheu, tirou a semente de dentro desse algodão, foi para a fábrica e aí lá na fábrica esse algodão ele foi tramado, que aí eu não sei esse processo como é, gostaria muito de saber, eu sou curiosa. Então esse algodão foi tramado e virou uma malha, um tecido, tá? E aí a gente tem as nossas roupas, a maioria das roupas elas são de algodão. A cola, gente, a cola também vem da natureza do vegetal. Vou deixar um desafio aqui para vocês pro Meet da outra semana, não pro Meet da aula de hoje não, pro Meet do dia 28. Vou deixar um desafio aqui para vocês. Eu quero saber, eu não sei, tá? Vocês é que vão me ensinar. Eu quero saber como que é feita a cola, a partir do método do vegetal, né? Então vocês me ensinem. A rolha também é uma espécie de árvore e cosméticos em geral também são feitos das plantas. E aqui, essência. Aqui eu trouxe a orquídea baunilha. A essência de baunilha ela é retirada de uma orquídea trepadeira que chama-se orquídea baunilha. Essas varetinhas aqui, ó, marrom que vocês estão vendo, é daqui que sai o aroma, a essência baunilha, tá? Ela cresce, ela dá a flor, aí ela vai dar o fruto dela. Aí, num determinado ponto, né, numa determinada maturidade da planta, ela é hora de colher e tirar a essência dela, tá? Eu sei que é assim, mas eu não sei detalhes, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre a importância das plantas para os seres humanos, certo? Por isso que é importante cuidar, gente, de toda a vegetação. Toda a vegetação tem um porquê dela estar ali. E por último, que eu falei para vocês, a importância dos micro-organismos, tá? Então, a gente viu nas semanas anteriores, a gente falou muito sobre fungos e bactérias, sobre os micro-organismos. Então, eu não vou entrar muito aqui não, tá? O que a gente vai entender? Que, por exemplo, eu tenho o pão, o vinho e a cerveja, que a partir da levedura é que eles são formados, tá? Então, assim, o pão, ele cria lá uma bactéria nele, tem uma bactéria, né, do fermento, e essa massa não deixa o gás carbônico sair. Então, por isso que a massa do pão ela é tão fofinha,
certo? Porque ele fica preso ali e a gente tem essa massa tão gostosa. O vinho e a cerveja também têm o seu processo. Mas nós temos, assim, que é coisa de criança comer muito, que é o iogurte e o queijo. O iogurte e o queijo também são derivados. Primeiro que eles são derivados do leite, tá? Então esse leite ele tem que chegar num ponto de coalhar para que comece o processo da fabricação do queijo e do iogurte, tá? Esse coalhar daí tem um processo, mas é uma bactéria também que vai agir e vai mudar tanto a textura do leite quanto o sabor, certo? Então nós estamos vendo aí bactérias. O vinagre também é uma bactéria específica que deixa esse sabor bem característico do vinagre, né? E o vinagre, ele é feito do vinho. Então, veja só, é um processo que já foi usado aí, as leveduras, e que a gente volta a usar, né? Para ter o vinagre. E lá em cima da lupa, aqui no alto, ó, quem que eu tenho? O champignon, gente. Um estrogonofe sem champignon não tem o mesmo sabor, né? Espero que vocês gostem de champignon assim como eu. O champignon nada mais é do que um cogumelo, tá? É um fruto que o fungo dá depois de um bom tempo e você tem aí o cogumelo. A gente tem uma boa quantidade de cogumelos que são comestíveis. No entanto, temos outros que são tóxicos. Então, assim, é meio arriscado aí querer comer o cogumelo que você encontrou no jardim. Não vai fazer essa loucura. Cogumelo que a gente come é o champignon, tá? Tem uns outros aí que também são usados na culinária, mas como eu não sou boa de cozinha, eu também não sou boa de lembrar o nominho deles. Mas, com exceção desses que já são usados na culinária, não inventem de querer ir atrás de descobrir cogumelo no seu jardim. Gente, para finalizar, Botox. Botox, se você não sabe, é um produto do cosmético que é usado as mulheres, gostam muito, porque ajuda a diminuir as rugas, principalmente as rugas de expressão, tá? E o Botox também é um produto que veio de uma bactéria, que ele é uma bactéria, né? Inclusive o Botox foi um erro de um outro medicamento. Lembra que a gente já falou disso também? O Botox também deu errado, né? Deu errado um outro medicamento e surgiu o Botox. Mas enfim, vamos que vamos, meu povo. Chega de conversa fiada. Agora nós vamos começar a nossa aula mesmo. Agora nós vamos ver juntos as atividades da segunda-feira, certo? Então, segunda-feira, dia 21/9, o que nós temos para hoje? Então, vocês logo de cara tem uma tabelinha aí, ó. Vocês têm a utilidade dos seres vivos, tá aqui. Aí vocês têm os animais, a utilidade. Então, na alimentação, eu tenho a carne, o leite, os ovos, o mel. No transporte de pessoas e mercadorias, no vestuário, eu tenho a lã, o couro e o fio de seda. Nossa, gente, parece que eu falei tudo isso para vocês, né? Ó, alguns exemplos de animais, então, que a gente pode incluir aqui. No quesito alimentação, a gente pode pôr a galinha, a vaca, a abelha, o peixe. No transporte, a gente pode pôr cavalo, jumento, burro. No vestuário, eu posso colocar o carneiro, o boi e o bicho da seda, tá? Então, tenho aqui algumas utilidades e os exemplos. Depois, aqui na linha de baixo, eu tenho as plantas. Então, vamos ver? Na alimentação, eu posso usar o que da planta para me alimentar? Então, eu tenho a raiz,
as raízes, as folhas, os caules, os frutos, as flores e as sementes. Como vestuário, eu tenho as fibras. Eu tenho também a madeira. Para que eu uso a madeira? Na construção de casas e fabricação de móveis, instrumentos musicais, o violão, por exemplo, né, meu povo? Papel, tá? E medicamentos. Também a planta me dá medicamentos, certo? Agora, os exemplos que eu tenho aqui para alimentação. Eu tenho a cenoura, a beterraba, couve-flor, a maçã. Para o exemplo do vestuário, que eu coloquei fibras, né? Então, eu tenho algodão, o sisal, cânhamo, tá? Exemplos de madeira: pinos, pinheiro, eucalipto. E de medicamento, olha, gente, a gente pode incluir o agrião, hortelã, a erva doce e outros. Agora a gente vai ler aqui, ó, os micro-organismos. Então, eles transformam leite em queijo ou coalhada, vinho em vinagre, caldo de cana em álcool, restos de plantas e animais em adubo natural. Bacana esse, né? E exemplo disso, fungos e bactérias. Então, a gente leu aí a tabela, não tem muito o que ficar inventando aqui. Vamos para a atividade. O que a atividade não apareceu? Ah, apareceu. Vamos para a atividade. Então, olha lá, atividade número 1, tá bem fácil. Você vai colocar A para alimentação. Que animal aí que você acha que é característico para alimentação? Que animal que é do transporte? Que animal que é do vestuário? Eu não vou ler e não vou ficar dando dica, porque, gente, tá muito fácil mesmo, porque não tem que escrever, é só marcar a letrinha. Número 2. Com base na imagem que você viu, responda a questão. Olha a questão aí. O que utilizamos dos animais listados abaixo? O que a gente usa do camarão? E da abelha, da cabra, da galinha, do peixe, do carneiro? Certo? Faz aí também, não vou ficar falando. Você faz, bonitinho. 3. Que partes da planta aproveitamos na alimentação? Cite um exemplo de um prato de comida que leva este ingrediente. Então, você vai pôr aí, ó, semente. Tá errada essa atividade. Espera aí, gente. Essa atividade eu mudei ela. Deixa eu achar a atividade certa aqui. Agora sim, meus amores, ela tá no formato que eu queria, ó. Então, aqui, ó. Sobre as partes das plantas. Já vimos em outras aulas que podemos aproveitar como alimentos todas as partes da planta. Não de uma planta só, né? Agora, veja a tabela, complete-a com o que está faltando. Olha o exemplo. Então, o exemplo eu tenho. Qual parte da planta que eu tenho aí? A semente. O que eu tenho de nome de semente? O feijão. Podia ter colocado arroz? Podia, mas eu escolhi o feijão. E o que eu faço? Que prato eu tenho com o feijão? A feijoada, tá? Olha o de baixo. O de baixo já está escrito, ó. Estão vendo que cada linha já tem uma coisa escrita? Então, olha lá. O de baixo você tem escrito folha e alface. Que prato você faz com alface? Certo? Aí aqui, ó, na terceira linha, eu não tenho nem a parte da planta, nem o nome dessa parte da planta, mas eu tenho prato, eu tenho a salada de fruta. Então, o que será que eu tenho que pôr antes? Né? Na quarta linha, eu não tenho a parte da fruta, mas eu tenho o nome, eu tenho couve-flor. E eu também não tenho um prato, eu tenho que pôr um prato ali. Que prato que você gosta de comer que vai a couve-flor, tá? O nome couve-flor já diz qual parte da planta que é. 1, 2, 3,
4. A quinta parte, olha lá, eu não tenho nem a primeira, nem a segunda, mas eu tenho a terceira. A terceira é o prato. Risoto de palmito. O palmito é qual parte da planta? Lembra? Eu tenho semente, folha, fruto, flor, caule e raiz. Qual é a parte da planta que vai se encaixar melhor aí? O palmito. O risoto de palmito, né? E raiz. Raiz. Tá lá escrito raiz já. Então, qual o nome de raiz que você quer colocar aí? Você quer colocar beterraba, cenoura? Você quer colocar rabanete? Você vai escolher, tá? E o nome de um prato que você come com esta raiz. Beleza? Muito bem. Agora vamos continuar. Leia as palavras do quadro abaixo em seu caderno de caligrafia. Classifique-as de acordo com sua utilidade para o ser humano. Então, vamos por lá. Sisal. Copia lá no caderno de caligrafia. O sisal é o quê? Vestuário, certo? Erva doce. Copia no caderno de caligrafia. Na frente vai escrever. Erva doce é o quê? Medicamento, certo? Então, assim você vai fazendo, tá bom? Não vou responder todas aqui, não. Tá muito fácil, gente. Aí, o número 5, você tem um vídeo super legal, que é da Faber-Castell, mas é porque, gente, o vídeo tá muito legal. Ele mostra a fabricação de um lápis, tá? Que ele chama de ecolápis, mas é a fabricação da maioria dos lápis. Muito legal. Vai lá, assiste, depois você responde a questão A e B. Aqui tá faltando a B, mas é A e B, tá? Ok, chegamos na terça-feira. Terça-feira a gente tem um texto que chama-se Um Jeito de Lavar as Águas. Como assim lavar as águas? Vamos ler o texto? Então vamos lá. Vamos junto comigo. Já sabe, não quer ler com a professora? Passa para frente, tá? Mas eu vou ler aqui para quem quer acompanhar comigo. Um jeito de lavar as águas. Era uma vez uma fada muito poderosa que perdeu sua vara de condão. O poder da vara estava na vara de condão. E ela ficou de repente muito pobre e muito triste, porque ficou também sozinha no meio da floresta. Quando o dia amanheceu, não havia mais floresta. No lugar das árvores havia edifícios muito altos, no lugar de caminhos cercados de flores, ruas cheias de gente. A fada ficou muito assustada e tratou de procurar a sua vara de fazer encantamentos. Chegou perto de um senhor que tinha uma pasta e perguntou: Moço, o senhor viu uma varinha com uma estrela na ponta? O homem respondeu que não, que estava com pressa, porque ia pagar a prestação da casa própria. A fada perguntou então ao guarda, e o guarda riu muito e disse que ela olhasse no espelho. Ela viu uma vitrine e se olhou. Estava velha, feia, os cabelos embaraçados, a roupa suja e rasgada, os sapatos sem sola. O que foi que me aconteceu? Ainda ontem à noite eu era bela, jovem e bonita. Mas agora tudo acabou. Preciso encontrar depressa a varinha para que eu seja bela e possa fazer o bem para os outros. Então a fada foi andando, saiu da cidade, chegou a uma favela na beira de um rio. O rio fedia muito, a favela era feita de papelão. Os meninos eram magrinhos e estavam com fome. A fada ficou mais triste ainda. Estava acostumada a ajudar os príncipes encantados e as gatas borralheiras, mas nunca havia estado numa favela. Ah, se eu tivesse a minha varinha de condão,
ia florir à beira do rio, limpar as águas e dar mel e leite para esses meninos. Foi então que um menino chegou perto dela e disse: Moça, a senhora é tão bonita. Fica sendo minha mãe, fica? A fada deu a mão ao menino e foi para o seu barraco de papelão. E ficou sendo sua mãe, porque a de verdade tinha sumido. Ela ainda não achou a varinha de condão, mas também não a procura mais. Ela não tem mais tempo, porque está plantando flores na beira do rio sujo e pensando no jeito de lavar as águas. E quando ela vê sua cara no rio, vê então que é muito bonita. Lindinha essa história, né, pessoal? Ó, agora a gente tem aí algumas questões. A questão 1 tem as alternativas A, B, C e D, tá? A número 2 aí, vocês vão descobrir o que está escrito, vai decifrar esse código e descobrir as 4 palavras que estão aí. Depois que vocês fizerem isso ainda na atividade número 2, vocês vão preencher os espaços com as palavras decifradas, tá? Onde vai se encaixar melhor cada palavra daquela em cada uma dessas frases. Aí nós vamos para o número 3. Releia as frases retiradas do texto e faça o que se pede em cada uma delas. Espera aí, gente. Oh, meu mouse está me dando um trabalho. Então, você vai circular 3 adjetivos. Adjetivo é a qualidade. E essa qualidade pode ser boa ou ruim, tá? É o que vai dar uma característica para o substantivo, certo? Então, olha lá. Então, nessa frase aí, ó. Ela viu uma vitrine e se olhou. Estava velha, feia. Os cabelos embaraçados, a roupa suja e rasgada e os sapatos sem sola. Então, você vai circular 3 adjetivos. Tem mais que 3 aí, tá? Letra B. Pinte um substantivo coletivo. A frase tá aí, ó. Quando o dia amanheceu, não havia mais floresta. Só existe um substantivo coletivo aí, nessa frase, tá? E a letra C, com a frase C, vocês vão marcar um X no substantivo próprio, certo? Se for, deixa eu ver, tem 2 substantivos próprios aí nessa frase, tá? Ó, eu dando dica. Reescreva as frases no plural. Então, olha só, no jornal noticiou a mudança na favela. Nos jornais noticiou as mudanças na favela. Letra B. A favela ficou enfeitada com girassol. As favelas ficaram enfeitadas com girassóis. Letra C. A fada passou a usar um chapéu colorido. As fadas passaram a usar um chapéu colorido, tá? E aí a gente chegou na quinta-feira. Vamos para a nossa aulinha de matemática? Oba! Adoro! Vamos lá. Então, logo de cara, vocês têm aí uma problematização que vocês têm que resolver. Também outro probleminha que vocês vão resolver, não é complicado, simplesinho, tá desenhadinho e tudo mais. Aqui também tem outro probleminha. Gente, ó, é A e B. Arruma aí, tá? Ficou A. Muito bem. Agora, nós vamos, antes de eu ir para a próxima atividade, nós vamos ver um pouquinho, relembrar um pouquinho do valor posicional dos números, certo? Então, vamos lá. O número que a gente vai trabalhar na questão do valor posicional é esse número. Eu preciso achar meu mouse. Achei. É esse número que apareceu aqui no cantinho, ó. Tá? Esse número aqui, certo? Então, o número é 6.905, tá? Então, eu tenho 4 algarismos aqui. Só que cada algarismo desse tem um valor,
certo? Quanto vale esse 9? Ele vale 9? Não, ele não vale 9, tá? E nós vamos descobrir isso já. Então, olha aqui, eu tenho um quadro valor lugar, o valor posicional do meu número. Então, a gente sempre começa a ler pela unidade. Então, quando eu falo em unidade, eu falo contando de 1 em 1. Por isso que tem um 1 aqui, ó. Porque eu tô contando de 1 em 1. Então, qual é o número, né? Quantas não. Qual é o número que está posicionado na casa da unidade? O número 5, tá? A gente começa pela unidade. Então, tá aqui o número 5. Ok, e o que eu tenho na casa da dezena? Eu tenho um 0, certo? Deixa o 0 aí. Ele tem um valor, porque ele está preenchendo essa casa para me ajudar a dar valor na minha centena. Eu tenho quem na casa da centena? O 9. Então, quando a professora falou que o valor, que o 9 ali não vale 9, é porque o valor dele é 900. Porque ele está na casa da centena, tá bom? E o nosso último número é o 6. O 6 aqui, ele está na casa da unidade de milhar. Então, ele vale 6.000. Tá bom, pessoal? Entenderam isso? Então, vamos lá para a atividade. Espero que vocês tenham entendido. Se não, me avisa. Muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho algumas perguntas. De quantos algarismos ele é formado? Eu respondi isso. Qual é o algarismo que representa a centena? Respondi isso também. Qual é a maior ordem? Qual é a maior ordem? Qual é o maior valor aí? Qual é não maior valor? A maior ordem mesmo, tá? Que cabe mais dentro. Quantas unidades ele tem no total? Quantas unidades esse número tem no total, gente? Escreva esse número por extenso. Decomponha os números nas diferentes ordens, certo? Então, você vai fazer aquele trabalhinho de decomposição. E aqui, ó, vamos relembrar um pouquinho dos números romanos. Quero ver quem tá podendo, hein? Ok, pessoal, e a nossa aula da semana quase terminou. Ela termina no Google Forms, tá? Lá eu tenho um questionário com 7 questões que a gente vai falar um pouquinho sobre resenha. Resenha é um gênero textual, tá? A resenha, pessoal, é assim, parecida com uma sinopse de série. Vamos supor que você quer saber que série é aquela ou que filme é aquele, do que vai tratar. Normalmente a gente lê o que a gente chama de sinopse. É mais ou menos uma sinopse, tá? A resenha, eu vou falar um pouquinho de quem é o personagem, o que vai acontecer, mas sem contar o final da história, certo? Então, vocês vão lá, façam esse Google Forms. Outra coisa, não dá para fazer mais de uma vez. Eu travei isso, certo? Então, você faça uma vez muito bem feito. Um beijinho, eu vou ficando por aqui. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Tô no WhatsApp, tá? Um beijo.